Bom, meu nome é Luiz Eduardo Gaio, sou professor do curso de administração e atualmente eu estou também na coordenação do curso. E eu sou a Daiane, atualmente eu sou graduanda de administração, então iniciei em 2020 e vou me formar agora esse ano. A gente está fazendo esse vídeo justamente para que você que pretende prestar o curso de administração venha conhecer mais sobre a nossa estrutura, como que funciona o curso, a dinâmica, os estágios, os intercâmbios. Então, se está na dúvida qual curso escolher ou qual instituição também pretende fazer, a gente está aqui para te esclarecer um pouco sobre o curso de administração da Unicamp. Bom, a graduação da administração da Unicamp, ela é noturna, então ela ocorre todas as noites, de segunda a sexta, diferente de outras instituições que tem o curso vespertino e matutino. E a vantagem dele ser noturno é que ele possibilita ao aluno também fazer estágio concomitantemente com a sua graduação. O que é a graduação em administração propriamente dita? Ele vai formar um profissional para atuar, né, em diferentes áreas, em diferentes organizações do Brasil todo e até do mundo, né, de diferentes instituições. E aí, basicamente, para quem quiser entender um pouco mais a graduação em administração, a gente tem 4 grandes áreas principais, né? Eu vou trabalhar dentro da empresa aonde? Então eu posso trabalhar na parte de marketing, que eu vou analisar questões mercadológicas, né, sobre o produto, preço, consumidor, comportamento do consumidor, localização. Tem a segunda parte, que é justamente a parte financeira, que inclusive a Dai faz estágio, e que trabalha justamente com a parte de contas a receber, a pagar, investimentos, orçamento, planejamento financeiro. Tem uma terceira parte, que é a parte de operações. Aí a pessoa vai trabalhar justamente na fábrica, entender pouco a dinâmica, o controle das operações e, por fim, a gestão das pessoas, né, que é gerir quem vai participar, a liderança dessas pessoas dentro da organização. Né. Bom, primeiramente eu gostaria de acrescentar o que o professor falou dessa parte de graduação. Uma coisa que me chamou muita atenção no curso de administração na Unicamp em específico é porque a gente, além da grade curricular padrão, como todas as universidades têm, aqui a gente também tem a possibilidade de puxar muitas matérias eletivas e a gente pode caminhar a nossa graduação, porque a administração é um curso bastante amplo, a gente tem sim uma visão muito ampla, mas a gente consegue puxar matérias que a gente na área de conhecimento que a gente tem mais interesse. E isso eu acho muito interessante e foi um dos motivos pelo quais eu escolhi o curso de graduação aqui. E quando eu ingressei, né, eu me dispus a participar de todas as atividades extracurriculares possíveis, porque como é um curso muito amplo, então a gente tem muitas áreas de atuação e muitas vezes a gente entra no curso sem saber muito que área específica que a gente gosta. Então eu vi que eu tinha mais eu gostava mais ali da área mais financeira e tudo mais, então eu participei de monitoria, então eu dei monitoria na área de contabilidade. Agora eu vou dar monitoria também para a primeira matéria em inglês que a gente vai ter aqui na FCA, então isso também é bem interessante, tudo isso que a universidade proporciona para os alunos, né? Eu também participei das organizações estudantis, que são muito famosas aqui em Limeira, então vale ressaltar que o curso também é aqui em Limeira, né? Ele não fica em Campinas, como muitas pessoas acham, mas a gente tem bastante interação com o campus de Campinas também, e durante a graduação, além de monitoria, eu também participei da organização estudantil, então eu fui do centro acadêmico, também participei de oportunidades de fazer projetos fora do país, que a universidade tem muita relação com outras universidades, com projetos fora que a gente pode participar durante o período que a gente está aqui. Iniciação científica eu também fiz, então eu fiz um pouco de tudo praticamente. E isso é muito interessante porque você pode experimentar. Você está fazendo administração ou qualquer outro curso da Faculdade de Ciências Aplicadas, você pode experimentar para ver o que você mais gosta. Então... E só um comentário, você falou lá no início que tem a possibilidade de fazer diferentes disciplinas eletivas, né? Então só para quem quiser entender um pouco mais, se o aluno ele entra e ele tem vontade de atuar na área financeira, né, igual a Dai está fazendo estágio na área financeira, pode falar, e aí tem algumas disciplinas que não fazem parte do rol das obrigatórias. Então a pessoa pode ir lá, escolhe aquelas matérias pelo qual ele se identificou, ele quer montar uma formação em cima daquilo, e aí dá um diferencial. Então um aluno, quando ele forma, ele tem um diferencial do outro justamente pelo currículo pelo qual ele montou. Além, obviamente, como você também bem disse, as organizações, a participação que você pode ter,
E aí a cerejinha do bolo é a questão internacional, né? A gente tem algumas disciplinas que são oferecidas eletivas, então não são obrigatórias, então só se a pessoa quiser, que é em inglês. Então ela tem uma participação internacional, uma competição internacional, e é totalmente em inglês, então as pessoas podem, né, comunicar com outros alunos do mundo todo nessa competição, que a Day pode até falar um pouquinho depois. Hein? Bom, então em relação ao corpo docente, é importante enfatizar que a gente está numa instituição pública, né, gratuita, do estado de São Paulo, e ela tem um nível de excelência, um diferencial. Então, o nosso corpo docente, 100% dos professores tem um nível de doutorado, com pós-doutorado em universidades nacionais e internacionais. Então, e como também a Unicamp é um centro de pesquisa, a gente tem esse diferencial que a gente possibilita, igual a Day comentou, da iniciação científica, que se o aluno, se ele quiser, ele pode ter uma formação continuada e fazer a graduação, mestrado, doutorado, até o pós-doutorado dentro da instituição. Em relação às visitas técnicas, o que a gente faz? Durante a graduação, as disciplinas oferecem a possibilidade de participar, fazer com que o aluno vivencie dentro de uma empresa. Num determinado dia, a gente vai lá, visita uma empresa, visita uma comunidade, e aí ele entende ali o processo de acordo com aquela disciplina pelo qual ele está cursando. Então e as próprias organizações estudantis possibilitam essas visitas técnicas. Para quem quiser conhecer o mercado financeiro vai para São Paulo, para quem quiser conhecer alguma indústria vai em São Bernardo do Campo e demais. Além também de projetos sociais junto à comunidade aqui de Limeira e da região de Campinas. Né? Então, a gente tem diversas organizações estudantis. Então, se você quer participar de empresa júnior, que presta consultoria, todas têm o apoio de um professor, mas são atividades que a gente faz fora do âmbito ali, da sala de aula, de fato, que são geridas pelos próprios alunos. Então, lá você entra como um aluno interessado, por exemplo, eu tenho interesse em mercado financeiro, então tem a organização estudantil para mercado financeiro, para marketing, para gestão, para consultoria, e são diversas e que envolvem não só os alunos de administração, como os outros, e isso é muito interessante para gerar essa comunidade, porque como muitas pessoas também não são de Limeira, né, então vêm de outras cidades para cá, isso é uma forma de integrar os alunos, então é muito legal, além de você aprender o que você gosta na sua área e já ter aquela experiência, porque muitas das pessoas que entram nas organizações estudantis passam alguns anos lá dentro e vão para cargos de diretoria e tudo mais, e você já aprende como gerir um time, porque isso é muito um trabalho de um administrador, né? E quando eu entrei na universidade, eu de fato não sabia praticamente nada sobre esse universo, né? Mas aqui a gente vê que esse contato com outras pessoas, com os professores e com as oportunidades que a gente tem aqui, abre muito a nossa mente acerca do que é um profissional, do que ele deve fazer, e como que a gente aprende as coisas de fato. E uma coisa muito interessante no curso de administração é que ele não forma só um profissional, ele também quer formar um cidadão. Então a gente tem muitas disciplinas que são voltadas mais para um núcleo comum. Então são coisas que faz com que o aluno fique mais próximo da comunidade, saiba como funciona as empresas na sociedade como um todo. Então tem muito disso. E eu acho isso muito interessante. Bom, então, em relação à formação continuada, né, se o aluno ele terminou a graduação, e aí, o que eu posso fazer? Né? Então, a gente tem diversas oportunidades. A primeira é fazer os MBAs, que é aquela pós-graduação conhecida no mercado, ou então, se ele tiver essa vontade de continuar na área de pesquisa, ou experimentar um pouco mais, ele pode fazer o mestrado e o doutorado, ou quem sabe até o pós-doutorado. Atualmente a gente tem o mestrado e o doutorado também em administração, e o nosso mestrado, o nosso doutorado, principalmente o mestrado, ele tem inclusive uma dupla titulação com a Universidade da Itália e a Universidade da Rússia. Então se a pessoa ele entra e começa a cursar o mestrado, ele pode ficar um tempo fora do país, ter essa experiência internacional, e aí sai com esses dois diplomas, né, da Unicamp e dessa universidade pelo qual ele está, no caso da Itália e as internacionais. E agora, os nossos alunos egressos que não têm interesse em fazer, né, o mestrado, doutorado, quer já ingressar no mercado de trabalho e continuar trabalhando. A gente fez uma pesquisa, até participou dessa pesquisa, para tentar mapear onde estão esses nossos alunos. Aí o que a gente percebeu? Que a maioria deles, assim, mais de quase 100%, né, Day, está empregado na área da administração, trabalha em grandes empresas multinacionais. A Day, por exemplo, faz estágio na GE, a gente tem aluno no Itaú, tem aluno na Caterpillar, na Bosch,
tem aluno que faz estágio em áreas de comunicação, como inclusive a Globo, enfim. Então a gente tem diversas instituições aí, grandes empresas, e também a gente tem, né, para quem gosta de empreender, tem aqueles alunos pelo qual se tornam empreendedores, né? Então eles montam o próprio negócio e aí gerenciam. Então a vantagem de um curso de administração perante outros é justamente essa pluralidade. Você pode trabalhar em diferentes áreas em qualquer tipo de organização, seja um hospital, uma comunidade, um banco ou, né, uma indústria. Lá vai precisar de uma boa gestão, uma prefeitura no órgão público, né, vai precisar de um bom gestor para trabalhar. Além disso, há também um curso de administração pública, né, que existe uma sincronia com o curso de administração, então existem disciplinas em comuns que também ocorrem à noite, e aí possibilita você continuar a cursar outras áreas ali dentro da graduação. É importante dizer também que, por ser uma universidade pública e que tem um porte grande em questões de tamanho, a Unicamp possibilita o aluno fazer disciplinas em qualquer campo da Unicamp e diferentes áreas. Então, se você quiser fazer inglês instrumental, quiser fazer disciplinas de música, o currículo ele tem o que a gente chama de créditos, né? Você possibilita fazer 8 créditos em qualquer área da Unicamp, desde dança, esporte, né? E aí você tem essa diversidade. Sai um pouco dentro daquela formação técnica, mas igual a Dai falou, você passa a ter aquela formação mais humanística, né? Se Sim. você quiser. Vale ressaltar também que, embora a gente fique em Limeira, que é aproximadamente uns 50 quilômetros de Campinas, onde as pessoas conhecem que fica o campus da Unicamp, né? A gente tem ônibus aqui de Campinas, que a Unicamp fornece, que vai diretamente para o campus de Campinas durante todo o dia. Isso é muito interessante porque é de graça para os alunos. E isso facilita a integração não só com o campus de Limeira, que não tem só um, né, são 2 campos de Limeira, com os campos de Campinas, e facilita também essa troca e também a pegar a disciplinas lá. Então a gente fala muito, tipo, o aluno tem oportunidade de fazer intercâmbio e tudo mais. Lá tem um centro de línguas que facilita esse aprendizado do aluno, então vocês podem pegar matéria lá desde o primeiro ano, e eu acho que isso é muito interessante, muito válido. Eu conheço pessoas que entraram sem saber falar nenhum outro idioma, além de português, né, nossa língua nativa, e aprenderam através do centro de línguas francês, italiano, inglês, e foram fazer intercâmbio fora por conta disso. Vale ressaltar também que a faculdade também dá todo esse apoio para o aluno. Por exemplo, eu fui fazer participar de um projeto fora, né, na Polônia, e a universidade deu todo o apoio para que isso acontecesse, né? Então, vale ressaltar que existem muitas coisas que facilitam a estadia do aluno na universidade, e isso é muito interessante, porque a gente sabe que no Brasil muitas pessoas não têm oportunidade disso por conta de situações financeiras e tudo mais, e a gente vê que a Unicamp é uma mãe, assim, então ela abraça muitos alunos e, independente da sua situação, você tem a oportunidade de estar, sim, vivenciando tudo isso. Então isso vale ressaltar. Só complementando o que você falou, se você estuda escola pública, estudou escola pública, às vezes está inseguro e tem que mudar de cidade, mora com os pais, e não tem condições financeiras para estudar fora, é importante enfatizar que a Unicamp ela tem todo um hall de bolsas, toda uma diretoria de apoio aos alunos, que possibilita, aqui em Limeira inclusive tem restaurante que serve café da manhã, almoço, janta nos finais de semana, né? Tem uma bolsa justamente para te auxiliar a vivência, a moradia. Enfim, então a gente dá esse aporte financeiro, dá o aporte também da questão nutricional, que é a alimentação. O bolsista, dependendo do tipo de bolsa, você não paga alimentação, nem café da manhã, nem janta, então é justamente para te atrair, se você, né, que mora em outra cidade, tem essa insegurança em vir estudar com a gente. Então eu convido vocês, né, a se inscreverem no vestibular da Unicamp, para vir participar aqui, fazer parte da nossa família da FCA, né, e eu acredito que vocês seriam muito bem-vindos aqui nessa universidade, que abre muitas portas para muitas pessoas. E se vocês tiverem com dúvidas ainda, pode deixar nos comentários, né, que a gente responde. E eu convido vocês a fazerem parte disso e sejam bem-vindos, futuros ingressantes, né? Venha estudar com a gente, administração na Unicamp.